Eu converso agora com Luiz Fernando Aguerra Vieira, ele que é fisioterapeuta, está aqui junto com a gente. Ele é coordenador do curso de terapia ocupacional do Centro Universitário Ingá, responsável pela disciplina de fisioterapia em cardiologia e pneumologia no curso de fisioterapia, responsável técnico do serviço de fisioterapia do Hospital Memorial Uningá, tem experiência na área de fisioterapia com ênfase em fisioterapia cardiorrespiratória hospitalar intensiva e vai conversar sobre um tema muito importante. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã para poder falar de um assunto tão importante, um assunto tão impactante na saúde da população em geral. E realmente, porque nós vamos falar, gente, sobre o papel da reabilitação cardiorrespiratória na população em tempos de pandemia por Covid-19. A gente começa falando deste cenário, Luiz Fernando. Qual o cenário atual da reabilitação cardiorrespiratória no Brasil? Rafael, antes de falar um pouquinho do cenário, é importante contextualizar, todos os ouvintes, que a reabilitação cardiovascular, a reabilitação cardiorrespiratória, ela integra uma gama de recursos que nós temos hoje, recursos não medicamentosos, para o cuidado da saúde, desse sistema que é tão importante, tanto o cuidado com o coração, cuidado com o pulmão, que são órgãos fontes e vitais. Então, é importante entender que a reabilitação cardíaca, assim como outros tipos de reabilitação, ele se enquadra dentro de um conceito muito importante. Então, você tem dor nas costas, você procura um profissional, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, para que ele possa, então, recuperar essa função das costas que agora dói. O coração e o pulmão, eles são tão quanto importantes ou necessitam desse processo de reabilitação. E por isso, nós temos hoje esse cenário da reabilitação cardiorrespiratória, reabilitação cardiovascular inserido. O coração como um músculo, e como um órgão importante, e o pulmão como um órgão fundamental para que o organismo possa funcionar adequadamente. Então, quando a gente entende isso, Rafael, a gente entende que é necessário que nós estejamos inseridos dentro desse processo, onde uma equipe toda trabalha nesse processo de recuperação. Então, as pessoas que sofrem de alguma alteração na função cardíaca, seja ela uma função aguda ou crônica, ou também na função pulmonar, também sendo aguda ou crônica, esses indivíduos eles têm indicação para participar de um programa de reabilitação, onde estão presentes profissionais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos. Então, uma equipe de profissionais que atuam na recuperação e na melhora da qualidade da função desses sistemas. Quando a gente fala no cenário atual, nós falamos de um cenário que ainda é muito preocupante para a reabilitação cardíaca, para a reabilitação cardiovascular e para a reabilitação também respiratória. Na verdade, nós falamos sobre evidências, porque recentemente foi publicado um mini editorial na própria revista da Associação Brasileira de Cardiologia, onde eles trazem esse cenário de dificuldade. Para você ter uma ideia, hoje, de todos os programas de reabilitação cardiovascular que nós temos no Brasil, 71% desses programas estão aqui no Sul e Sudeste. Então, assim, 71%. Então nós temos, e mesmo nessa gama de 71% de programas que nós temos no Sul e Sudeste, ainda existe uma deficiência muito grande no que pesa esse período de pandemia. As pessoas deixaram de buscar esse tipo de serviço, esse tipo de cuidado, esse tipo de trabalho, parte porque também os próprios programas de reabilitação acabaram sofrendo com isso. Muitos programas deixaram de atender os pacientes durante o período de pandemia e até agora a gente não tem uma evidência de retorno desses programas, a nível nacional. Então, a gente fala e traz esse assunto porque o cuidado da saúde cardíaca e o cuidado da saúde pulmonar impacta de maneira direta na qualidade de vida da população em geral. Por isso que eu estou conversando com o professor fisioterapeuta Luiz Fernando sobre este papel da reabilitação cardiorrespiratória na população em tempos de pandemia por Covid-19. E
Professor, como que a reabilitação cardiorrespiratória pode auxiliar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida? Eu costumo dizer que, assim como um carro precisa de um motor bom, né, precisa de um motor funcionando adequadamente, e para isso você leva ele no mecânico, para que o mecânico possa fazer a higiene, o cuidado, a manutenção. O coração, o pulmão, eles integram esse motor do corpo, né? Uma vez que ele funciona como uma bomba, né? Que tanto nutre os tecidos por meio do sangue, como também pode oxigenar este sangue, levando nutrientes adequados para os tecidos. Uma vez que qualquer um dos dois tem a sua vida prejudicada, tem a sua função prejudicada, você prejudica concomitantemente os outros órgãos. Então, hoje, né, as dislipidemias, que são o aumento dos índices de colesteróis, a hipertensão, a obesidade, a diabetes, ela constitui, né, e elas fazem parte de um grupo de doenças que nós chamamos de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, o aumento do sedentarismo, né, as alterações de hábitos de vida, a própria condição do ser humano no que pesa a saúde física e mental, né, esse desequilíbrio total, interfere de maneira substancial na própria condição de vida do ser humano. Então, coração não estando ok, não estando funcionando adequadamente, pulmão estando comprometido, o indivíduo ele tem um déficit importante na sua qualidade de vida. Por quê? Ele deixa de fazer coisas que antes ele fazia. Ele deixa de estar em locais aonde ele estava. Ele deixa de viver situações familiares, profissionais, sociais, que então ele antes, sem a doença, poderia viver. Não é? Então nós estamos falando até então de doenças prévias que submetem o indivíduo a uma alteração cardíaca. Mas aí se nós pensarmos naquele indivíduo que já teve uma doença, um infarto agudo do miocárdio, que tem uma limitação pulmonar, como por exemplo o próprio pós-Covid, né? Os pacientes que têm Covid na sua forma mais grave, ou aqueles que muitas vezes assintomáticos, Rafael, apresentam então alterações após, né, o tratamento do Covid, como é o caso daquilo que nós temos visto na mídia, na literatura, que são as miocardites pós-Covid, né? Que é uma doença que afeta o coração, mesmo após o indivíduo ter sido tratado do Covid-19. Então a gente tem visto que a pandemia trouxe, né, em evidência esse processo e mostrou que aquilo que era muito bom, no caso, a própria reabilitação cardiorrespiratória, a própria reabilitação cardiovascular, hoje ela se torna de suma importância nessa população. Não falamos só da população do pós-Covid, mas nós falamos em todas as populações que apresentam fatores de risco ou doenças de base, mas que sofrem também com o processo de pandemia, isolamento e redução das suas atividades no dia a dia. Por isso que eu estou conversando hoje com o professor Luiz Fernando no oferecimento da Uningá. Professor, quais são os principais cuidados a serem tomados para que a saúde cardiovascular e respiratória possam se tornar um aliado na saúde plena? Rafael, eu costumo dizer, e para todos os ouvintes, né, quero aqui deixar um grande abraço enorme, inicialmente à universidade, né, ao Centro Universitário Ingá, Uningá. Quero aqui a todos os professores, coordenadores, diretores, né, os reitores da instituição. Então, deixar aqui meu grande abraço. Eu costumo dizer, Rafael, que saúde, ela é definida, né, pela própria Organização Mundial de Saúde como sendo um equilíbrio biopsicossocial. Então, nós não temos saúde se nós não temos um bom equilíbrio biológico, isto é, um bom equilíbrio orgânico, né, o corpo, a mente e a convivência. Não é? Então, esse estado de saúde integral, ele corresponde a esse processo, né, de saúde plena e, portanto, que todas as condições possam estar em equilíbrio para que o indivíduo possa prolongar a sua vida, mas prolongá-la com qualidade. Então, substancialmente, a reabilitação cardiovascular, a reabilitação cardiorrespiratória, ela entra dentro desse inteirinho no que se diz respeito à manutenção do equilíbrio biológico, mas também, né, levando em consideração todos os profissionais que trabalham nesse processo, como, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas,
nós pensamos dentro da reabilitação cardiovascular nesse indivíduo dentro da sua integralidade. Então, a manutenção dessa qualidade de vida, ela parte substancialmente da melhora da qualidade de vida sob o equilíbrio tanto biológico, social e também mental. Então, que nós possamos entender, né, que hoje, por exemplo, a reabilitação cardíaca a nível de consenso, ela tem níveis expressivos de evidência e que mostram que ela é, de fato, um recurso importante terapêutico não medicamentoso que pode potencializar a qualidade de vida da população em geral, melhorando, então, né, essa saúde plena na ação de vários profissionais que podem interferir dentro desse processo. Este é o fisioterapeuta Luiz Fernando Aguerra Vieira, conversando com a gente ao vivo aqui do estúdio da Rádio Colmeia em Maringá, no oferecimento da Uningá. Muito obrigado, professor, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante, que precisa sempre mais ser fomentado. Eu digo não só ser fomentado na população em geral, no sentido de conhecer o que é a reabilitação cardíaca, o que é um programa de reabilitação cardíaca, né, um programa de reabilitação cardiorrespiratória, mas também por meio, né, da própria sociedade de maneira geral, né, aqueles que são os gestores de saúde, para que eles possam entender que esse processo é um processo importante, né, e que hoje nós podemos interferir na saúde da população de maneira muito direta, usando esses tipos de programa que são, por muitas vezes, Rafael, subutilizados, né, tanto a nível municipal, a nível estadual, como a nível federal. Então, que nós possamos, por meio desses canais de comunicação, fomentar sempre aquilo que é de fato importante, para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, para conviver com seus familiares e ter uma vida plena aí, né, durante o tempo que nós estivermos por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, quero agradecer novamente o Centro Universitário Ingá pela oportunidade de estar aqui, Rádio Colmeia, e um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, professor. Mais uma entrevista especial no oferecimento da Uningá.